bora lá para mais um vídeo sobre criatividade nesse canal. Gente, eu queria muito gravar o vídeo lá fora, na grama, porque eu acho que a iluminação de lá é perfeita, mas teve um dia que eu tentei gravar lá e Amora e Cacau derrubaram o tripé, estatalaram o tripé e o celular tudo no chão, e aí desde esse dia que eu decidi não tentar gravar lá fora. Então, bora bater esse papo sobre o meu processo criativo aqui no ateliê mesmo. E o primeiro ponto de partida que eu considero o começo de tudo são as minhas referências. De onde é que eu roubo as minhas ideias? Essa é a pergunta a se fazer. E o que eu entendo como referência é basicamente tudo ao meu redor. Eu busco inspiração em praticamente tudo do meu dia a dia. Quando eu falo referência, não estou falando apenas de uma foto única que vai servir de modelo para fazer um desenho de observação. E muito menos eu estou falando de um único tipo de arte. Então, entra aqui músicas, filmes, séries, livro que eu estou lendo, alguma peça de teatro ou algum espetáculo de dança que eu fui assistir, todo tipo de arte, e misturado a tudo isso, entra também as coisas que eu presencio no meu dia a dia. Ou seja, o simples ato de observar o céu já me deu boas ideias. E para isso é necessário exercitar o olhar, para olhar as coisas ao redor de uma forma mais artística. Encontrar inspiração nas coisas corriqueiras é um exercício constante. Então, muitas vezes eu tô lá caminhando e me deparo com uma paisagem incrivelmente perfeita para pintar. É um clássico, né, gente? Se inspirar com as paisagens dos lugares que você passa é essencial. Só que aí eu acho interessante misturar as referências. Nunca tomar como ponto de partida uma única referência. Nunca roube as suas ideias de um só lugar. Porque quanto mais referências você mistura, mais autêntico vai parecer a sua criação. É justamente a mistura de todas as referências que você tem que vai fazer a sua criação se destacar e ser mais diferente. Nós somos um reflexo do nosso ambiente. As coisas que a gente assiste, as músicas que a gente escuta, as leituras que fazemos, tudo que está externo a gente nos influencia de alguma forma, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. O que eu aprendi nesses anos sendo artista é que as ideias podem surgir a qualquer hora, em qualquer momento, nos lugares mais variados e inusitados possíveis. Não existe a hora certa de ter ideias. Você pode ter uma ideia a qualquer minuto do seu dia. E por isso é importante... Acabou. Sempre que eu tenho alguma ideia, eu anoto. Eu anoto absolutamente todas as ideias que surgem na minha cabeça, nem que sejam aquelas que parecem ser as mais bobas da Bobolândia. E também nem que seja só para depois eu olhar para a ideia, rir e ficar me perguntando onde era que eu estava com a cabeça. Eu acredito que um momento que você tem ideia, aquele estalo inicial, sabe? Não é um bom momento para você logo de cara já julgar a ideia como sendo boa ou ruim. Esse momento do estalo inicial, eu particularmente considero ele como um momento só para você aceitar a ideia. Só pega, aceita essa ideia e guarda. Analisar e julgar fica para depois, para um outro momento. Isso já deve ter acontecido com você.
de você ter pensado em uma coisa que parecia ser incrível, não ter anotado e também não ter lembrado depois nunca mais. Só sabe que tinha pensado em alguma coisa, mas não sabe mais o que era essa coisa. E foi com Deus a ideia. E aí, gente, não precisa ser já uma anotação bem estruturada. Esse primeiro momento é só um esboço inicial. Alguma frase ou palavras-chave que resumam a ideia. Se você estiver fazendo alguma coisa que não possa ser interrompido de forma alguma, anota aí rapidão. Nem que seja uma pequena frase ou então palavras-chave que dê uma resumida geral aí no que você pensou. E acredite, sem esse hábito de estar constantemente anotando, muitas ideias legais se perdem no caminho. Eu não anoto tudo aleatoriamente em 1001 lugares diferentes, por mais que eu já tenha sido assim. Hoje, finalmente, eu aprendi aí a ter um mínimo de organização. E eu faço isso usando blocos de notas no celular categorizados. Uma coisa básica e simples, não é nada de outro mundo, é simplesmente criar pastas no aplicativo de bloco de notas com categorias que eu julgo importantes para mim. Por exemplo, eu tenho uma pasta que lá eu coloco todas as ideias de artes visuais. Então, eu coloco tudo que é ideia de pintura, de desenho, de ideias de frases para colocar em ilustrações, ideias de colagens, de futuras animações que eu quero fazer. Tudo que é de arte visual, eu coloco nessa pasta. Aí eu tenho também uma pasta onde eu coloco todas as ideias de vídeos para o YouTube. E tenho outra pasta que eu coloco todas as ideias de customizações que eu quero fazer. Customização de roupa, de sapato, de bolsa, esse tipo de coisa. A categoria de cada pasta vai depender do que você faz na sua vida, quais são os seus hobbies, quais são as suas habilidades. Ou não categorizar também é uma opção. E só ir jogando tudo quanto for ideia em um só lugar. O importante aqui é ter um lugar específico para ser o seu poço de ideias, porque se você anota sempre em um canto diferente, na hora de procurar fica bem complicado. Então, para os analógicos de plantão, você pode estar aí separando um caderninho único e exclusivo para ser o seu poço de ideias. Para esse quarto ponto, eu vou fazer com vocês aqui e agora exatamente o que eu faço quando eu vou criar alguma coisa. Que é olhar o meu arquivo de ideias, escolher uma ideia e fazer um esboço. Um esboço sem detalhes, sem me preocupar como é que tá ficando, sem me preocupar se o traço tá ficando bom, tá ficando ruim, tá assim, tá assado. É um esboço podrão mesmo. Ele tem esse nome por um motivo, vocês vão entender por que é. E aí, estou abrindo a minha pasta de ideias de artes para procurar. Eu achei aqui, gente. Achei aqui uma ideia que eu acho que vai ser legal fazer, que é essa daqui. Eu não sei se vai dar para ler, eu acho que é melhor eu botar um print na tela, que aí dá para ler. Que é o seguinte, essa ideia. Quando eu falei sobre anotar as ideias, é disso aqui que eu tô falando. É uma anotação, assim, bem doida mesmo. Uma anotação só jogando tudo que tá na sua cabeça pra escrita. E aí, eu escrevi, assim, uma frase principal: polvo sobrecarregado de tarefas. E embaixo eu dei alguns pequenos detalhes sobre o que poderia ser o desenho. E aí eu botei uma
pessoa, polvo, os tentáculos representando sobrecarga de tarefas, e embaixo eu coloquei apenas um polvo segurando várias ferramentas de trabalho. E aí eu coloquei também complemento. Você não é um polvo, faça uma coisa de cada vez. E aí é isso aqui. Vamos ver no que é que vai dar. Agora deixa eu trocar a câmera para vocês me verem desenhando. Esboço inicial feito, chegou o momento de rever as minhas referências ou então às vezes de pesquisar por novas referências. É o momento que eu vou sentar e reunir imagens que vão me auxiliar na hora de fazer um desenho mais refinado a partir do esboço podrão. E aí eu costumo primeiro dar uma olhada na minha galeria de fotos, porque como eu disse lá no começo do vídeo, eu costumo me inspirar muito com as coisas da natureza e com as paisagens que eu vejo. Então eu costumo estar sempre tirando fotos das coisas que me chamam a atenção. Outra coisa também que eu costumo fazer é tirar prints ou então fotografar a tela, aí vai depender do lugar que eu estiver assistindo, de cenas de filmes, de séries, de animes, cenas de videoclipes também, cenas que eu acho que sejam legais e que possam me inspirar de alguma forma. E aí eu também uso bastante o Pinterest para procurar determinadas referências ou alguma coisa específica. Uma coisa que eu também já fiz foi me fotografar para servir de modelo, porque eu queria muito fazer uma pose específica que estava na minha cabeça, mas que eu não estava encontrando uma foto de referência legal. Que foi este trabalho aqui, que eu fiz. Eita! Que eu fiz para o estúdio onde eu faço pilates e era uma lembrancinha para ser entregue de Outubro Rosa para as alunas. E aí, com todas as referências pesquisadas e separadas, eu monto um mood board e mão na massa. Outra parte do meu processo criativo que eu aprendi com o tempo, depois de muita frustração, foi aceitar que o que eu idealizo vai ser diferente na hora de botar em prática, não tem para onde correr. Dificilmente alguma criação vai sair de dentro da sua cabeça para a vida real exatamente idêntica ao que você imaginou. Um exemplo básico aqui, que já aconteceu muitas vezes comigo, de eu estar pintando alguma coisa, e aí eu cometi algum erro e tive que ajeitar esse erro. E depois disso, a pintura ficou diferente do que eu estava imaginando. A depender do erro, a alteração tem que ser bem drástica. Ou então, outra coisa que é bastante comum é você ter uma ideia e na hora de você executar, você percebe que está faltando algum material específico. E agora? E bom, gente, esses foram apenas alguns exemplos. Na prática, existem infinitas possibilidades de coisas que podem acontecer e fazer com que a sua arte não seja 100% idêntica ao que você estava idealizando. O segredo para um processo criativo mais livre, leve, solto e feliz é aprender a caminhar nessas turbulências e ter mais
flexibilidade e ser adaptável e aberto às mudanças que surgem no caminho, porque elas vão surgir. E aí, isso significa também abandonar o perfeccionismo, porque, como vocês leram lá atrás, ideias perfeitas só existem em pensamento. Outra coisa que eu costumo fazer periodicamente é analisar as minhas pinturas antigas e buscar entender onde foi que eu errei e o que é que eu posso fazer para melhorar. Por exemplo, eu fiz esse desenho aí e eu tava achando ele bastante esquisito. Como na hora de pintar eu troquei as cores da imagem de referência, eu decidi colocar ele em preto e branco. E aí percebi que a cor da xícara e do fundo estavam praticamente com a mesma tonalidade e aí estava faltando contraste. Esse foi um dos erros. Outra coisa também que eu percebi foi que eu errei feio na line art do livro, porque esse traço aí, ó, ele deveria ir até o final. E aí ficou meio que ficou isso aí. E ao analisar esse desenho e tentar entender com os erros que eu cometi, tentar encontrar o que era que estava me incomodando, fez com que eu apurasse o meu olhar e melhorei bastante nesse próximo desenho aqui, que eu não errei feio na line art. E eu fiz ele assim, direto em preto e branco mesmo, já para estudar luz e sombras com diferentes tonalidades de preto, cinza e branco. Esse é um exercício bastante bacana para fazer, de pegar pinturas antigas, analisar, tentar entender quais são os erros e refazer, quem sabe. Ou não necessariamente refazer, você não precisa refazer todas as suas pinturas e desenhos antigos, mas só de pegar e observar e tentar analisar onde foi que você errou e analisar com um olhar crítico, sabe? No sentido de uma crítica construtiva, para você tentar entender e aprender com os seus erros. E aí melhorar em futuros desenhos. Se você chegou até aqui, eu tenho outro vídeo aqui no canal que pode acrescentar mais um pouco aí nessa busca de entender como que funciona o processo criativo, o seu processo criativo, onde eu falo sobre organização e criatividade.